Olá, pessoas queridas, tudo certo com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo, meu cabelo tá uma porcaria hoje, esse fone não sei quanto de bateria que tem, meu braço tá machucado, mas vamos gravar, né? Vamos falar de Oriente Médio. Eu não sei quantos vídeos que eu vou fazer, eu queria muito conseguir fazer tudo em um só, mas eu sei que eu não tenho essa capacidade, então vamos tentar, né? Vamos tentar. Primeiramente, né, começar já com. Antes de começar, na verdade, eu não tô querendo expressar nenhuma opinião política, não tô querendo expressar um lado certo ou errado, porque em guerra, em geopolítica, não existe bom ou ruim, né? Todo mundo faz uma merda aqui, todo mundo faz uma merda ali. Então eu não tô falando. Se eu falar alguma coisa e tu achar, ai, nossa, me ofendi porque eu sou do lado X e pareceu que ela é do lado Y. É problema teu que tu se ofendeu, tá bom? Porque eu não estou querendo te ofender, tá? Se sentiu ofendido, acontece, chora no banho e era isso. Bom, primeiro tópico, né? A guerra Israel-Palestina, ou no caso, Israel contra Hamas, a questão do território da Palestina, como é que funciona isso, né? Beleza, basicamente, Israel é do povo judeu, né? A gente sabe pela história que o povo judeu, ele sofreu muito, ele era escravo antigamente, aí depois, quando ele começou a se inserir no comércio, nas sociedades, aí vem o Holocausto e os judeus sofrem muito. Então, os judeus, eles tinham sempre esse problema de quase que uma exclusão, digamos assim. E uma das coisas que eles não tinham era um Estado nacional, né? A partir do século XIX, os judeus, eles entram na onda dos nacionalismos que estão acontecendo. Minha garganta tá horrível, gente, que porra de voz é essa? Eles entram na onda dos nacionalismos que estão acontecendo. Então, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, não sei se você vai lembrar daquilo lá que eu falei, lá no vídeo sobre imperialismo. Aí tu vai olhar e vai falar assim, ah, bah, eu sou de um povo germânico, o fulano ali é do povo germânico, e então eu acredito que todos nós deveríamos nos unir com nossas raízes germânicas e sermos irmãos germânicos juntos. E aí esse é o pan-germanismo. Essa ideia de uma busca de um Estado nacional, uma união, um nacionalismo. Ah, porra, o cachorro vai latir agora. Espero que não dê pra ouvir, eu lembrei que eu tô de microfone. Essa ideia do nacionalismo surgindo a partir do século XIX vai ter um nome para os judeus, que é o movimento sionista. Então, eles começam a querer um Estado Nacional porque eles estão nessa onda do nacionalismo, né? Eles passaram muito tempo da história sem ter o reconhecimento que eles querem e agora eles vão buscar, então, um Estado Nacional, uma nação. Um Estado para chamar de deles, né? Para chamar deles, sei lá, para eles terem para eles poderem ser, então, realmente um povo com um Estado Nacional. Aí, beleza, o que acontece? Eles estão tudo solto por aí, né? Eles estão tudo pra cá, uns pra lá, então não tem como tu falar assim, ah, não, esses, como a maioria tá nesse canto aqui, esse aqui vai ser o Estado Nacional. Não, não tinha isso. Eles estavam tudo meio dispersos, assim, então qualquer coisa que aparecesse pra eles uma oportunidade, eles iam aceitar, né? Tipo, em teoria assim, né? Aí o que acontece? No fim da Primeira Guerra Mundial, tem um império, que o império tá grande desde o início das grandes navegações, olha só. O Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, eu não quero falar muitas grandes navegações, mas o Império Turco-Otomano era muito foda e ele tinha vários territórios. Só que com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano acaba. Ele se blá, 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 igual todos os outros impérios da época, praticamente, né? O Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, todos esses impérios caem. E o Turco-Otomano não é diferente, ele cai também, né? Perdeu. E acaba que a terra dele, terra Canaã, né, que tinha lá, era uma terra que os britânicos tomam controle, eles vira uma terra mandato britânico. Basicamente, o me perdi. Calma aí que eu me perdi. Tá, me achei. Basicamente, então, essa terra que é Canaã, vai ter uma questão que, como ela tá sob o mandato britânico, vai ser feito um acordo, um tratado, que é o Tratado de Balfour, sei lá como fala essa coisa, B-A-L-F-O-U-R. Balfour, em que a Inglaterra e a França vão se comprometer com os judeus, do ponto de que os judeus, como eles eram, tipo,
não monopolizadores, mas eles eram os do comércio, assim, na época, né? Então eles tinham muito dinheiro. Eles acabam meio que patrocinando, financiando a Entente durante a Primeira Guerra. E então a Inglaterra e a França, como um favor, vão ajudar eles, com o fim da Primeira Guerra, a ter o seu Estado Nacional. Com Canaã estando nas mãos dos britânicos, eles começam a olhar e falar, tipo assim, poxa, a gente tem que criar um estado para eles, a gente tem aqui uma terra, criar um lar nacional, né? Eles têm a terra ali de Canaã, começam a pensar nesse sentido, né? E ali já tem então muitos judeus na região no pós Primeira Guerra Mundial. Só que tem duas coisas. Primeiro, que aquela região de Canaã, ela é uma região onde o povo palestino já estava, né? E aí começam a ir muitos judeus para lá, e também com o início da Segunda Guerra, aumenta ainda mais o número de judeus na região. Porque, caso tu não saiba, na Segunda Guerra Mundial, os judeus vão ser perseguidos pelo Holocausto, pelo louco do Adolf Hitler lá, porque eles tinham essa ideia de como os judeus eles eram os líderes do comércio, né? Eles eram muito ricos, eles que teriam controle sobre o comércio. A Alemanha estava sensibilizada por conta do fim da Primeira Guerra, a Alemanha estava completamente fodida, a quebra da bolsa piora ainda mais a situação alemã, e a galera olha e fala assim, porra, nossa economia tá ruim, a culpa é dos judeus. É mais ou menos essa mentalidade, pelo menos um pouco da mentalidade por trás da perseguição do povo judeu durante a Segunda Guerra. Eu falei Primeira Guerra antes, será? Não sei, eu tô com medo de eu estar trocando as bolas aí. Mas vocês sabem que eu não bato muito bem na cabeça, né? Eu tô um pouco perdida, gente, calma, me perdi. Ah, tá. Aí o que acontece? É, já tem palestinos lá, mas aí os judeus cada vez mais começam a se coisar pra lá, e aí pra lá. E os britânicos, os britânicos, ingleses, os franceses, essa galera não vai expulsar eles de lá. Porque essa galera tá olhando e falando assim, cara, putz, a gente, a gente tá se sentindo sensibilizado, sabe? A galera tá olhando e falando assim, porra, meu, que merda, sabe? Caralho, eles estão sofrendo, a gente tem que fazer uma coisa por eles. Então, em 1947, se eu não estiver muito enganada, 46, 47, 47, a ONU fará um plano de partilha. Talvez eu pudesse editar e ficaria muito mais fácil para vocês entenderem. Mas eu tô com preguiça de editar esse vídeo. Então eu vou mostrar no meu mapa, vai ficar espelhado. Acontece ossos do ofício. Vocês estão vendo esse meu mapa lindo? Maravilhoso. São vários mapas, tá? Caso vocês não perceberam, é a mesma forma 4 vezes. A primeira ali, que a maioria tá preta, é antes do Tratado de Partilha da ONU, aí, do plano de partilha, em que tudo que eu pintei de preto é onde ficava o povo palestino. No segundo já é o plano de partilha da ONU original, de 47. Dá para perceber que a parte branca está muito maior que a parte preta. Esse é o primeiro ponto. Então, não é nem branco, isso aqui é amarelo, não sei o que eu tô falando. Esse é o primeiro ponto, né? Esse plano de partilha acaba por deixar Israel com um território muito maior. E o segundo ponto é que, se tu for perceber, não tem ligação entre as partes da Palestina, né? Olha aqui, ó. Não tá ligando esses três territórios aqui. Eles não estão ligados. Então, quem é palestino acaba não achando que aquilo é tão favorável para eles. Outra coisa também desse plano de partilha é que Jerusalém vai ser um território internacional, porque é importante para mais de uma religião e para não dar conflito, deixa ali. Aí, o que acontece? Israel, que estava com 56% do território, vai olhar e falar assim: aceito demais, meu, baita plano de partilha, valeu aí, gurizada. Só que aí Palestina vai olhar e falar assim: oi, claro que não, o território era nosso antes, tudo bem que vocês foram perseguidos, não sei o quê, mas vocês estão vindo para cima do nosso território, tá sendo uma divisão desigual, a gente tá com um território fragmentado, a gente não aceita. Aí Israel vai lá, proclama independência, e aí começa a guerra de independência entre Israel e Palestina, que no caso não é a Palestina. Calma aí que eu acabei de falar. Entre Israel e a Liga Árabe. A Liga Árabe é a galera que tá ali perto. Eu tava com o mapa de relevo da Ásia aqui. É a galera que tá ali perto, mais na parte assim da África, ligando com a Ásia. Então, Egito. Me perdi, calma, gente. Não me pressiona. Egito, Jordânia. Eu não lembro os caras, mas é os caras que estão ali perto, tá? É a Liga Árabe, meu. Foda-se. Não sei o nome de cada um, mas eu sei que é a Liga Árabe. O que acontece?
Israel proclama independência, não sei, faz a guerra lá da independência contra a Liga Árabe, e Israel ganha. Aí vai falar assim, oi? Mas a Liga Árabe não era só a Palestina, era a Palestina com o Egito, com os outros que tu não lembrou o nome. E aí, como é que Israel ganhou? Por causa dos Estados Unidos, porque Israel e Estados Unidos ó, best friends forever, há um tempinho, né? E aí o que acontece? Com Israel ganhando, eles acabam fazendo com que a Palestina não tenha reconhecimento do seu Estado. Eles não têm o Estado reconhecido. E aí fica naquela tensão ali sempre, não sei o quê. E o Egito e a Jordânia, eles vão ficar meio assim, né? Vão ficar naquela coisa meio tipo assim, bah, meu, não tá muito legal. Aí, em 1967, o Egito e a Jordânia, que estavam naquela coisa de bah, não tá muito legal, fazem um plano para invadir Israel, né? Porque eles acham uma baita ideia. E aí começa a Guerra dos 6 Dias, que é aquela coisa de o plano vaza, ali vazou, e aí Israel vai fazer seu contra-ataque, sua defesa, enfim. E aí, por isso, eles acabam, então, com essa Guerra dos 6 Dias, eles acabam se expandindo mais ainda. Só que essa expansão deles foi um ataque desproporcional, porque Israel, junto dos Estados Unidos, tem muito mais tecnologia. Eles atacaram os outros territórios de uma maneira que, puta que pariu. E aí toda a galera, até os Estados Unidos, olha e fala assim, bah, meu, se passou, foi demais, calm down, baixa a bolita, não foi legal. Isso, né, em 1967, que essa foi a Guerra dos 6 Dias. E aí, e que aqui, em 1973, acontece outra coisa, que é no Dia do Perdão, ou o Yom Kippur. Cadê? Eu não escrevi, que esperta. Eu vou me dar um tapa na minha cara. Na minha cara. Calma aí, gente. Esqueci de falar um negócio. Tá, perdão. Eu sei que tá meio bosta o vídeo, mas faz muito tempo que eu não gravo. Naquela coisa lá dos 6 dias, Israel meio que rouba uns territórios, sei lá, pra eles. Não sei que verbo usar pra ser mais politicamente correta. Bah, minha voz tá horrível, cara. Meu Deus do céu. Eles pegam e falam. Tem 2 territórios. Eles vão pegar aqui as colinas de Golã e não sei mais o que, tá? Pegar esse território. Só isso que eu queria falar mesmo. Tá, beleza. 1973, tá tendo o Dia do Perdão, Yom Kippur, que tem que ser celebrado, não sei o que mais. Meu, calma aí. Ai, porcaria. O Yom Kippur é a mesma coisa, basicamente, de 6 dias, só que não é a mesma coisa, tá? O que acontece? Yom Kippur, Dia do Perdão, Egito e Síria vão se olhar e falar assim, cara, não tô curtindo muito Israel, eu também não. Vamos fazer um bagulhinho, vamos atacar eles. Aí Israel, de novo, prevê, dá os seus contra-ataques lá, né, mexe seus pauzinhos pra dar uma atacada na galera, só que eles vão focar em alvos mais estratégicos, assim. Então, eles vão focar em aeroportos, não sei o que lá, não sei o que mais. Beleza. E aí, pra solução desses 2 problemas, né, depois desses 2, do Yom Kippur e dos 6 dias, a galera vai olhar e falar assim, não, meu, vamos dar um jeito nisso. Então, em 1977, coisado, não sei o que, Camp David, como é que se fala isso? Acordo de Camp David, em que Israel se compromete a devolver gradualmente os territórios que pegou. Então, as colinas de Golã e sei lá o que mais, para que assim se volte ao plano de partilha. Né? Nunca voltou para o plano de partilha, nunca voltou para o que era. Cada vez mais o território palestino vai se diminuindo e ficando mais fragmentado. E Israel continua hegemônico ali sobre a região. Península do Sinai, que é o outro território que eu tinha esquecido. Então, Colinas de Golã e Península do Sinai, só a Península do Sinai é devolvida. Porque uma das características do Oriente Médio é o estresse hídrico. O relevo é muito ruim.
o clima é muito ruim, tem pouca água. E a nascente do Rio Jordão fica nas colinas de Golã. Então, Israel tomando a nascente para eles podem sufocar o inimigo, eles podem fazer os caras morrer de fome, de sede, de qualquer coisa, falta de abastecimento. Então, é. Nessa guerra do Yom Kippur, surge uma coisa que a galera fica meio assim, né? A galera se sensibilizando de novo, não sei o quê. É formada a Organização para a Libertação da Palestina, não lembro como é que é o nome, a OLP. E um líder dela se destaca, que é o Yasser Arafat. E por meio do Yasser Arafat, com essa Organização para a Libertação da Palestina, sei lá como é o nome, eles começam a fazer com que esse movimento ganhe mais força internacional, a galera começa a olhar mais para eles, tá tudo muito bonito, não sei o que, a galera tá feliz. A galera não tá feliz, não sei o que eu tô falando, cara. Perdão, eu tô ficando maluca da cabeça. Ok, o movimento palestino tá ganhando força no cenário internacional, tá ganhando olhares, o pessoal tá se sensibilizando. Em 1987, acontece a primeira intifada, que intifada é tipo uma tradução para revolta. Então, basicamente, seria essa revolta palestina contra a situação dessa colcha de retalhos, que é o país, o território deles, né? Não país, mas enfim. Então, o povo palestino vai se revoltar contra essa coisa que está acontecendo do território deles, está todo fragmentado. Essa é a intifada deles. Só que nela se nota uma clara desproporção. Porque quem está indo para as ruas pelo lado da Palestina é uma galera da rua mesmo, é uns jovens, é uma galera assim, tipo, que está indo por estar revoltado mesmo. Quem está indo pelo lado de Israel é uns guarda, uns policial, uns militar, é uma galera que tá realmente armada, que tá pronta pra, como se fosse uma guerra aquilo, mas é só uma revolta popular praticamente. E aí o mundo inteiro começa a olhar e falar assim, não, meu, não dá mais, tá claramente desproporcional, é desproporção. Eu tenho que parar de ser chutado da cabeça, assim. Meu Deus do céu, quem que me deu a ideia de gravar vídeo? Outro dia a gente lembra desse histórico acontecimento. E aí, com a primeira intifada, depois dessas coisas aí, tá. Com a primeira intifada, a Palestina vai unilateralmente, como é que é o nome disso? Buguei. Proclamar seu Estado nacional. Então, unilateralmente, a Palestina proclama seu Estado nacional. Só que eles não têm reconhecimento. E eu esqueci de falar do Camp David. Meu Deus, eu sou muito acéfala. Eu falo as coisas e eu me perco total. No Camp David, com o Camp David, o Egito, ele acaba reconhecendo o Estado de Israel. E ele é o primeiro. Eu tinha escrito isso de um jeito bem legal. Cadê? Onde será que eu deixei isso? O primeiro país árabe muçulmano que reconhece o Estado de Israel é o Egito. Então, eu acho que tem um caminhão na rua que talvez deixe o áudio meio ruim. Então, o que acontece é basicamente que Palestina não tem reconhecimento internacional. Com a intifada, eles até se proclamam um Estado nacional, não sei o quê, mas é unilateral. E Israel tem apoio dos Estados Unidos e tem apoio de um país árabe muçulmano já. Demais até, mas enfim. Então, isso mostra como Israel tá em vantagem com comparação à Palestina, tá? Ok. Aí, em 1993, acontece o ponto de maior aproximação entre os dois, o ponto de maior chance de rolar uma paz ali no meio, que é o Tratado de Oslo, sei lá. Que tem um cara em Israel, que é o primeiro-ministro, não, como é que é o nome dele? Ele é um cara, é o primeiro-ministro de Israel, que é o Rabin. O Rabin, ele tava numa vibe muito de vamos tentar resolver essa coisa toda. E eles iam assinar nesse Tratado de Oslo de 1993
o reconhecimento mútuo, então Israel ia reconhecer Palestina, Palestina ia reconhecer Israel, e Israel ia se retirar gradualmente da Palestina, né? O mesmo papo lá de retirar gradualmente. Ok, tudo muito lindo, tudo muito bom, só que aí em 1995, o que acontece? Rabin é assassinado, né? Porque Rabin estava sendo muito da paz, então a galera extremista do povo dele olhou e falou assim, não, a gente não vai aceitar perder nosso território para a Palestina. Foram lá, mataram Rabin, e quem entrou no lugar é o Netanyahu, Benjamin Netanyahu. E ele vai olhar para o Tratado de Oslo e vai falar assim, nem ferrando que eu vou cumprir isso, não vou, eu vou ser nacionalista do jeito que eu sou e era isso. Nisso, o Yasser Arafat tá começando a ficar velhinho, daqui a pouco ele vai morrer, mas calma lá. Lá por volta dos anos 2000, no ano 2000, sei lá, acontece a segunda intifada. Então, a segunda revolta, que né, o povo palestino não tá muito contente com isso, porque ia se aproximar da paz, mas agora não vai mais. E aí, nisso tudo, quando Yasser Arafat morre, que é 2004, eu acho que é, o Hamas ganha força. O Hamas, ele é um grupo político com um braço terrorista, tá? E aí, o que acontece? Acontece que a gente vai fazer um corte. Não, mentira. A gente vai ver. Eu ia fazer o corte temporal para 2023, mas, ó, o Hamas ganha pela maioria eleitoral em 2007. E eles, então, vão estar ali bem legalizados, digamos assim. Eles vão estar por uma maioria ali. Enfim. Só que os Estados Unidos, o Ocidente vai começar a olhar pro Hamas e vai falar assim, cara, vocês são só terrorismo, vocês não são um grupo político também. Mas enfim, tá? E começou a ficar confuso já o que eu tô falando, então vou terminar aqui bem rapidinho. Em 2023, três coisas acontecem para causar com que a guerra que está acontecendo hoje se exploda novamente, né? Com uma proporção que tomou maior ainda do que a guerra 6 dias, eu acho que foi a braba que teve, não lembro. Enfim, em 2023, os assentamentos israelenses na Palestina estavam incomodando a população, descontentando a população. O cerco de Gaza, feito pelos israelenses, também estava descontentando a população, causando condições precárias de vida, não sei o quê. E o mais pegado é a perturbação ao Ramadã, as perturbações ao Ramadã. Basicamente, Ramadã é um mês sagrado para os muçulmanos. Se eu falei alguma coisa errada, é que, pelo amor de Deus, me perdoem, eu sou uma ignorante que está tentando ajudar vocês. É um mês sagrado para os muçulmanos, em que tem toda uma questão de eles só se alimentarem quando a luz solar não está aparecendo, então, tipo, eles se alimentam antes do sol nascer, e aí passam o dia em jejum, sei lá como é que chama, e aí depois que o sol se põe, eles se alimentam de novo. É basicamente isso. E aí, Jerusalém, que era para ser aquele território, né, internacional, tá tendo ali as manifestações, não sei se é assim que chama, mas enfim, do povo durante o Ramadã. E aí a galera de Israel chega e começa a dar toque de recolher e começa a perturbar realmente o Ramadã, que era pra ser esse mês sagrado. E aí, no meio de pregações, os muçulmanos eram expulsos, enfim. Isso começa a fazer com que as pessoas fiquem revoltadas. Então, elas estão sem água, sem alimento, enfim, por causa do cerco de Gaza. Os assentamentos judeus na Palestina começam a ser legalizados, que é aquele bagulho, tipo assim, o assentamento é basicamente um jeito de tu tomar mais terras ainda dos palestinos. Eu falei, os assentamentos judeus na Palestina eram legalizados agora. Não sei se foi isso que eu falei, mas enfim. Então, em 2023, o que acontece é que... Cadê o que acontece? Poxa. Eu me perdi, gente. Calma aí que eu me perdi. Ah, tá. É só que, basicamente, então, o Hamas vai atacar Israel por conta disso. De todos esses fatores que Israel tá pegando ali no pé do povo palestino. A resposta de Israel é desnecessariamente poderosa, né? Então, esse ataque que acontece do Hamas para Israel, o Egito vai levantar a mãozinha e vai falar assim, eu tinha avisado, tá? Só que não tem como a gente comprovar se ele avisou realmente ou não. Aí vai ficar, se Israel
foi avisado e não quis fazer nada para prevenir, ou se Israel não foi avisado, se o Egito tá bem louco da cabeça, e aí se metendo no enfim. Ok. Me perdi. Mas o que importa é que, desde então, me perdi no que eu ia falar. Pode-se, gente, me perdi no que eu ia falar. Eu só vou falar agora então dos. Não sei o que eu ia falar. Dos apoios internacionais, então, bem rapidamente. O Israel tem apoio do Ocidente, né? Dá pra ver com os Estados Unidos, ele sempre juntinho deles. E o Hamas, então, tem apoio mais ali daqueles países ali da região. Então, o Irã, que a gente fala sobre com a Revolução Iraniana. O Catar, a Turquia, olha minha unha pintada de marca-texto. A Turquia e algumas instituições também pró-Palestina e tudo mais. Pró-Palestina, em prol da Palestina. Tá, enfim. Basicamente, e lembrei que eu ia falar, é que essa questão toda do ataque que teve agora em 2023, do início da guerra, de novo, né, com mais força, foi uma cortina de fumaça pro governo israelense. Porque ele é o partido que tá, assim, estava sendo acusado de corrupção, tentando controlar muito o Tribunal de Justiça de lá, sei lá como é que chama, enfim. Então, essa situação toda de desproporção e de guerra e não sei o quê, faz com que as pessoas voltem os olhos para outro lugar, né? E é uma cortina de fumaça ali para aquela questão. É só isso mesmo, gente. Ficou enorme o vídeo hoje. Mas é isso aí.